Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom, essa mensagem de hoje, né, esse tema de hoje, eu comentei com uma pessoa que Deus, na verdade, essa mensagem é para os irmãos, mas ela é mais para mim do que acho que para os irmãos. Eu fui fazendo ela, fui montando a mensagem, né? E quando eu terminei ela, eu senti muito forte que Deus estava querendo falar alguma coisa comigo também. E eu acredito muito nisso, que a mensagem ela começa na gente, né? Então Deus primeiro ele fala com a gente para depois a gente passar à frente e falar com os irmãos. E hoje a gente vai falar sobre isso, não voltar ao passado. E eu vou usar aqui no desenvolvimento da nossa mensagem duas situações. A primeira que a gente vai falar é sobre o povo israelita. Então nós, os seres humanos, o ser vivo, ele é um ser adaptável. Então a gente se adapta às situações, aos ambientes que a gente se encontra. Então, se você troca de lugar, você vai conseguir se adaptar àquele lugar, mas isso leva um tempo. Isso leva um processo para você chegar a essa adaptação que é necessária. E muitas vezes a gente não quer esse processo. Muitas vezes a gente está confortável em alguma situação, a gente está confortável no trabalho ou em alguma coisa e a gente se fica ali. Você fala, não vou sair daqui não, aqui está confortável para mim, para que eu vou sair daqui? Para que eu vou tentar alguma coisa nova, alguma coisa diferente? Ou então muitas vezes a gente fica se lamentando nas coisas do passado, a gente lembra de coisas que não deram certo e a gente fica preso nisso e a gente não consegue dar um passo para frente, a gente não consegue ir adiante. Então as coisas do passado ou o medo da gente dar um passo à frente, o comodismo, ele impede a gente de alcançar bênção e coisas que Deus tem para a nossa vida. Então o povo israelita, se a gente observar, foram um povo que viveram milagres ali, coisas maravilhosas. Foram um povo que Deus fez grandes obras na vida deles. E mesmo assim, quando a gente para ler a história, foram pessoas que murmuravam, que reclamavam, que queriam voltar lá no passado. Então a primeira situação que eu separei está em Êxodo 14, do 11 ao 12. Então ali eles já tinham sido libertos, eles já estavam ali a caminho da terra prometida, e aí quando eles estavam ali no caminho, eles se depararam com o Mar Vermelho à frente deles, e aí eles olharam para trás, eles viam que o exército do faraó estava se aproximando, e ali eles murmuraram pela primeira vez. E aí aqui no verso 11 e 12 fala: e disseram, em pânico clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Então na primeira situação difícil que eles passaram, eles lembraram lá do passado e começaram a murmurar e achar que era melhor continuar sendo escravo, sofrendo lá no Egito, do que viver a promessa que Deus tinha na vida deles. Então, quantas vezes a gente passa por situações e a gente prefere ficar do jeito que a gente está para não ter que dar um passo à frente? Quantas vezes a gente quer ficar preso ali nas coisas do passado só para a gente não ter o trabalho de se adaptar, ter o trabalho de fazer um esforço a mais, ter o trabalho de desenvolver alguma coisa diferente. Então esse povo que estava ali no Egito, eles passaram por isso. Eles tinham milagres, eles viviam coisas ali, mas eles não pensavam nisso. A primeira dificuldade, eles queriam voltar para trás. E aí em Êxodo 16 e 3, se a gente for ler aqui, eles murmuraram novamente. Então eles já tinham vivido, passado pelo Mar Vermelho, tinham atravessado, tinham tido vitórias, tinham cantado o cântico de libertação ali, e aí, dando continuidade, eles passaram por outra dificuldade. E aí lá no capítulo 16 e o verso 3 vem outra murmuração. E aí eles falam o seguinte:
Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então, ali na primeira situação que eles tiveram de dificuldade em questão da alimentação deles, eles reclamaram e eles não pensaram nas coisas que Deus tinha feito. E aí eles voltaram a lembrar de lá do passado novamente. Voltaram a lembrar das coisas que eles viveram lá atrás quando ainda eram escravos. Então eles preferiam continuar sendo escravos do Egito, do povo do Egito, só para poder ter alimentação ali, ter carne e ter pão à vontade para comer. Então, de novo, é a questão de você se acomodar com as coisas que você tem ali, você ficar pensando nas coisas do passado e não ter coragem de dar um passo à frente, você não ter vontade de dar um passo à frente. Então você fica as coisas do passado, fica pensando nas coisas que estão lá atrás, que já se foram, que não devem ser lembradas e não devem ser vividas novamente. E lá em Êxodo 17:3, novamente o povo volta a reclamar pela terceira vez. Então lá em 17:3, então ali diz assim: afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos animais? Então novamente o povo preso ao passado. Então foram 3 situações que eles passaram, e durante as 3 situações eles voltavam e lembravam lá do passado. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir, é que não importa a situação que a gente passa ou a dificuldade, a gente não pode ficar preso no passado e lembrar das coisas que a gente já viveu. O passado ele deve ser lembrado sim, mas como ensinamento, como aprendizado de coisas que a gente já viveu, mas não para a gente voltar lá e querer viver novamente aquilo. Então tudo que a gente vive, tudo que Deus permite que a gente vive, é um ensinamento, é um aprendizado, para que no próximo passo a gente não erre como a gente fez ano passado. Então é aquela frase que o passado ele serve para ser lembrado somente, não para ser vivido novamente. E aí, se a gente olhar a questão da murmuração, a questão da reclamação, as coisas que você fica preso no passado, as lembranças ou no comodismo, elas acabam trazendo para nós consequências disso. E aquele povo, eles sofreram uma consequência por ficarem presos no passado. Então eles murmuravam tanto, eles reclamavam tanto, que Deus ali fez coisas com eles, fez os milagres, mas pela murmuração deles, fez eles passarem por um processo um pouco mais longo do que era para ser. Então lá em Números 14, do 21 até o 30, diz da seguinte forma, do 21 até o 30. Mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia de glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que eu realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Nenhuma daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra, da qual fez o conhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora, deem-me meia volta, não sigam uma terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto e irão em direção ao Mar Vermelho. E aí vem a questão do castigo. O Senhor castiga os israelitas, a questão do castigo para eles. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, eu ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora diga-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos neste deserto. Uma vez que queixaram contra mim,
todos os com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então a gente pode observar nessa leitura que tudo aquilo que aquele povo tanto pedia, que eles tanto reclamavam, foi o que Deus concedeu a ele. Eles não falavam que preferiam morrer lá ou viver lá no Egito. Não falaram que iriam morrer ali no deserto, mesmo com tantas coisas que Deus fez na vida deles. Então foi o que foi concedido a eles. Será que muitas vezes Deus não está aqui só esperando? Ele está com uma bênção, Ele está com uma promessa, Ele está com uma porta de emprego, Ele está com uma bênção para te entregar. E muitas vezes Ele está só esperando você dar um passo à frente. Mas aí a gente não tem coragem, a gente fica querendo voltar para trás ou a gente fica parado com medo de dar esse passo. Será que muitas vezes não é a nossa falta de coragem que nos impede às vezes de viver um milagre? Porque o Senhor Ele tem a promessa na nossa vida e a nossa história já está escrita. Mas tem coisa que Ele vai fazer e tem coisas que dependem de nós fazer. Tem coisa que nós precisamos tomar atitude e fazer. Então, e aí, a outra coisa que eu quero, a outra lição que eu preciso trazer e que Deus tocou no meu coração para trazer, é sobre a cura dos 10 leprosos, que ela fica lá em Lucas 17, do 13 ao 16. Então, aqui na leitura, a gente pode observar 17, do 13 até o 16. E então os leprosos clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. E um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Então, uma lição que dá para a gente tirar dessa história. Os leprosos, se a gente pegar uma leitura um pouco mais aprofundada, pesquisar um pouco mais, os leprosos eles viviam no leprosário. Então era um lugar, às margens da cidade, eles não viviam no centro ali junto com as pessoas. Então eles tinham as coisas deles, mas eles viviam à margem da sociedade. Tinha um lugar específico para eles ali. Só que aí o que acontece? Eles foram curados. Então a partir do momento que eles foram curados, eles não podiam mais voltar para onde eles estavam. Então aí, se a gente observar, digamos que quando eles foram curados, eles perderam tudo que eles tinham. Então, se eles tinham algumas coisas que eles usavam lá no leprosário, eles foram curados, eles não poderiam voltar lá. Então eles tinham que tomar a decisão de deixar tudo que eles tinham para trás e viver uma nova vida ali no meio da cidade. Então, muitas vezes, quando a gente dá um passo para frente, quando a gente decide tomar uma atitude, quando a gente tem coragem de viver alguma coisa nova, as coisas do passado, as coisas que a gente fazia, as coisas que a gente gostava, muitas coisas não servem mais para a gente. São coisas que precisam ficar para trás. Então, a gente precisa viver coisas novas, fazer coisas novas, vivenciar coisas novas. Então, tudo que a gente precisa ter, eu acredito nisso, é ter coragem de tomar atitude e coragem de dar um passo à frente. E quando a gente parar para lembrar do passado, é a gente lembrar que o Senhor estava conosco, Ele nos ensinou, mas todos os erros que a gente cometeu lá atrás, a gente não pode cometer de novo. A gente tem que seguir adiante. E aí tem uma história que eu peguei aqui para fazer uma ilustração assim para a gente, que muitas vezes a gente precisa só de um empurrãozinho, né? Aí tem uma ilustração, é só uma história, mas ela é muito interessante, que é a história de uma vaquinha. Então diz que tinha o mestre e os jovens estavam caminhando por dias ali, passando por uma estrada, e eles viram ali uma casa bem velhinha assim. Aí eles foram lá pedir um pouco de água. Então eles chegaram, bateram palma lá, aí saiu o senhor, uma casa bem simples, bem
com as coisinhas velhas, assim, uma casa bem humilde, assim, e eles pediram um pouco de água e esse senhor foi e concedeu a eles. E aí o mestre, aquele jovem, perguntou para ele, falei, como o senhor faz para sobreviver, né? Aí ele falou, ele falou, eu, meus filhos, porque ele tinha muitos filhos, eu, meus filhos e minha esposa, a gente tem uma vaquinha, e essa vaquinha ela dá leite. E conforme a gente pega o leite, tira dela um pouco, a gente utiliza para a gente beber, e o outro a gente vende para comprar um pouco de comida e a gente sobreviver dessa forma. E a gente vive assim. Aí esse mestre, esse jovem pegaram e agradeceram, né, pela água e continuaram andando um pouquinho. Bem na hora que eles estavam andando assim, o que eles viram? Viram uma vaquinha bem na beirada do precipício, assim, ó, quase caindo. Aí diz que esse mestre olhou para um lado, para o outro, aí olhou para a vaquinha, viu se não tinha ninguém olhando, aí ele pegou e empurrou a vaquinha para baixo do precipício e matou a vaquinha. É só uma história, tá? Aí ele matou essa vaquinha e continuaram a trajetória deles. Aí passaram-se 10 anos, o mestre seguiu a trajetória dele e o jovem voltou pelo mesmo caminho. E quando ele voltou por esse caminho, aí ele viu uma casa bonita, cheia de pomar, um monte de fruta, plantação, animais de vários tipos ali, uma casa muito linda. E ele ficou curioso, ele voltou lá para perguntar de novo, bateu palma, e na cabeça dele era outra pessoa que tinha comprado ali, aquele lugar, e tinha mudado tudo, né? Aí quando ele chegou lá, que abriu a porta, era o mesmo senhor de 10 anos atrás. Aí ele perguntou se o senhor lembrava dele, o senhor não lembrava muito, ele falou, é que há 10 anos atrás eu passei aqui, eu e meu mestre, a gente pediu um pouco de água. Aí o senhorzinho foi e lembrou, falou, nossa, nesse dia que vocês passaram aqui, aconteceu uma tragédia aqui em casa. A vaquinha que a gente tinha não voltou. No outro dia, quando a gente foi lá procurar ela tinha caído no precipício, tinha morrido. Aí o rapaz fingiu que não sabia de nada, né? Ficou quieto. Aí ele falou, mas e tudo isso aqui? Como é que aconteceu? Como é que o senhor conseguiu construir tudo isso aqui? Aí o senhor falou, então, é que como a vaquinha morreu, né? A gente não tinha mais como sobreviver. Aí eu fui na cidade para comprar algumas coisas, né? Para pedir algumas coisas para as pessoas. Só que eu cheguei lá, eu arrumei um emprego. Aí, depois que eu arrumei um emprego, comecei a cuidar daqui. Aí minha esposa foi lá para a cidade e também arrumou um emprego. Aí a gente começou a ganhar mais dinheiro. Aí meus filhos voltaram a estudar e também estão trabalhando, estão ganhando bastante dinheiro. E a gente conseguiu fazer tudo isso aqui. Então, aquela vaquinha era o comodismo daquele senhor e daquela família. Então, só porque eles tinham aquela vaquinha, eles não davam um passo à frente para ir lá e tentar alguma coisa a mais. Então, precisou, não que a gente vai fazer isso, mas precisou daquele jovem empurrar a vaquinha do precipício para aquele senhor e aquela família criar coragem para dar um passo à frente. Então, que a gente possa não ficar preso às nossas vaquinhas, que a gente não possa ficar preso às nossas situações, mas sim que a gente possa dar um passo adiante e buscar sempre as coisas melhores. E aqui, só para concluir a nossa mensagem, lá em Isaías 43, do verso 18 e 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, a gente não pode se prender às coisas do passado. Deus, cada dia que passa, Ele faz coisas novas na nossa vida. E que a gente possa usar o passado como lição e que a gente possa ter coragem para dar um passo adiante. Ter coragem para viver coisas novas. Amém? Agradeço a oportunidade.